Hoje todos os olhos estão voltados para o rei Carlos III, mas não podemos esquecer por mais tempo o monarca reinante, a rainha espetacular Isabel II, cuja cerimônia de coroação foi a primeira coroação televisionada. O pai de Elizabeth, o rei George VI, era coroado em 1937. O evento foi a primeira coroação a ser transmitido ao vivo pela rádio, alcançando uma audiência estimada de 20 milhões de ouvintes em todo o mundo. O rei George V foi coroado em 1911. É o evento colorido mais antigo que conhecemos, embora a maior parte da filmagem tenha sido perdida. A coroação do rei Eduardo VII em 1902 foi a primeira vez que uma monarca reinante passeava de automóvel para a apresentação, apresentando o abraço britânico da tecnologia moderna. A rainha Vitória em 1838 foi o primeiro royal a ser fotografado. Nesta foto com seus filhos, a rainha descobriu que ela havia fechado os olhos, na tentativa de remover o que ela percebeu como uma imagem lisonjeira. Ela arranhou o rosto, enquanto salvou as crianças. Guilherme IV odiava cerimônias, e tinha que ser persuadido a ter uma coroação. Ele gastou tão pouco dinheiro nisso que ficou conhecido como a coroação do centavo. Não apresentou um grande banquete. Em vez disso, os convidados receberam sopa de tartaruga. A coroação do rei George IV em 1821 foi a coroação mais cara de história britânica, custando mais de 21 milhões de libras. O rei era conhecido por seu amor de luxo e extravagância, e ele não poupou nenhuma despesa no planejamento de sua coroação. Em 1761 veio a coroação de George III. Um fato interessante sobre George é que ele ainda é o reinado mais longo, King aos 59 anos e 96 dias. A coroação de Jorge II foi a primeira vez que Zadok, o sacerdote, foi realizado. Tem sido usado desde então e até foi modificado para os campeões da UEFA Liga. George I foi o primeiro rei alemão da Inglaterra. Sua coroação é conhecida por excluir sua esposa, a quem ele tinha preso por causa de um escândalo muito famoso. A música para a coroação de Anne foi composta por William Croft, que era um compositor proeminente da época. Seu hino, Deus Salvou a Rainha, tornou-se o hino nacional oficial da Grande Grã-Bretanha. Antes de Anne, ocorreu a coroação de William e Mary em 1689, que marcou a última coroação conjunta na história da Grã-Bretanha. Jaime II foi a última monarca católica romana a ser coroado na Inglaterra, em 23 de abril de 1685. Seu irmão, Carlos II, foi o último a ser coroado usando uma armadura completa, uma tradição que remonta aos tempos medievais. Sua coroação ocorreu em 23 de abril de 1661, e desde então a família real optou por roupas mais confortáveis. Carlos I foi coroado em 1626, e seu reinado foi marcado por conflitos com o parlamento, o que eventualmente levou à sua execução. Tiago I foi coroado em 1603 e tornou-se o primeiro rei escocês a governar o Reino da Grã-Bretanha e Irlanda. A coroação da rainha Elizabeth, a primeira, ocorreu em 1559. Elizabeth foi a monarca a usar o primeiro vestido feito inteiramente de seda inglesa. Antes disso, os monarcas usavam roupas confeccionadas com tecidos importados, como veludo e cetim. Maria, a primeira, foi a primeira rainha reinante da Inglaterra. Ela foi coroada rainha em 1553, após séculos de governantes homens. Eduardo VI foi o primeiro rei protestante da Inglaterra. Ele foi coroado com apenas 9 anos, tornando-se o segundo rei mais jovem de todos os tempos. Henrique VII foi a primeira vez que o juramento de supremacia foi instituído, exigindo que todos os funcionários públicos jurassem lealdade ao rei como chefe da igreja e renunciassem a qualquer lealdade ao Papa. Sua coroação ocorreu em 30 de outubro de 1485.